Recentemente, o pessoal do Clube do Livro, do História Meia Hora, leu um livro do Frederico Pernambucano de Melo sobre a Guerra de Canudos. E a gente começou a discutir sobre o Euclides da Cunha, sobre Os Sertões, né, o famoso livro dele sobre a Guerra de Canudos, principalmente em relação ao racismo que tem no livro. Porque quando a gente estuda Gilberto Freire, lá no Casagrande Senzala, ou até a gente lê alguma coisa do Monteiro Lobato, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, é muito comum que a gente se depare com estudos, com análises, com comentários das pessoas sobre o fato dessas obras serem, na verdade, obras racistas. E não me entenda mal, eu não tô falando que isso é um problema. Eu acho fundamental que a gente revisite obras antigas e consiga trazer novas perguntas, né, perguntas contemporâneas para obras já antigas. Isso não destrói o poder da obra que a gente leu, mas definitivamente faz a gente olhar essas obras de forma diferente. O Monteiro Lobato é um caso um pouco mais radical, eu diria, né? Porque ele defendia publicamente eugenia. No livro dele, O Presidente Negro, um livro de 1926, ele fala, abre aspas, a solução biológica resolverá para sempre o problema da raça negra. Fecha aspas. Existia um líder do movimento eugenista brasileiro, chamado Renato Kell, e o Monteiro Lobato mandou algumas cartas para ele defendendo abertamente a eugenia. O caso do Gilberto Freire é um pouco diferente. Ele não era tão racista quanto o Monteiro Lobato. E também muita gente não lê o Gilberto Freire, né? Geralmente é quem vai estudar história, quem estuda, enfim, sociologia, coisa de humanas, que acaba se deparando com Casagrande e Senzala, uma obra que é um clássico, inclusive. Dos vários comentários bem racistas que tem no livro, o ponto que mais chama atenção nesse aspecto é o conceito de democracia racial do Gilberto Freire, que acabou gerando vários problemas nas décadas seguintes. Esse argumento da democracia racial vai influenciar muitas gerações, é o ponto alto do livro, mas também é o ponto mais criticado pelos historiadores e estudiosos do tema. Basicamente, ele defendia que o fato do Brasil ser um país mais miscigenado que os Estados Unidos, por exemplo, né, ele até cita isso, faz com que o Brasil tenha uma democracia racial, seja mais harmonioso no sentido étnico. E novamente, que bom que a gente revisita essas obras e olha para elas com esse novo olhar. Só que, por que a gente não faz o mesmo com Os Sertões? Por que que o Euclides da Cunha ele não entra nesse hall de, enfim, figuras, de intelectuais que são questionados, que são revisitados com esse olhar mais crítico? Pelo contrário, né? Quando você vê alguém falando de Os Sertões, o principal livro do Euclides da Cunha, geralmente essa pessoa vai exaltar o livro, vai exaltar o autor e deixar de lado essas questões raciais que eu quero trazer hoje. Pra gente começar a discussão, eu acho que vale a pena explicar o que é Os Sertões, sobre o que esse livro trata, né? Enfim. Basicamente, o livro é um romance não ficcional e ele conta a história da Guerra de Canudos. Tem um vídeo aqui no meu canal sobre a Guerra de Canudos, resumidinho, em 10 minutos mais ou menos. Mas o que você precisa saber para entrar na nossa discussão, eu até anotei aqui, é que a Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 a 1897, no sertão da Bahia. É uma guerra que aconteceu no chamado Arraial de Canudos, na fazenda Belo Monte. De um lado tinha sertanejos, pobres, ex-escravizados, retirantes, que estavam sendo liderados pelo Antônio Conselheiro. Do outro lado, o exército da recém-proclamada República Brasileira. A República tinha sido proclamada em 1889 e a Guerra de Canudos aconteceu em 1896. A causa imediata foi que o governo republicano acreditava que Canudos era monarquista e representava uma ameaça para o novo governo republicano. Resumindo bastante aqui o conflito, houve 4 expedições para destruir Canudos, as 3 primeiras falharam, e a quarta, que foi com muito mais soldados, com muito mais equipamento militar, ela triunfou e destruiu completamente o Arraial de Canudos. E o livro mais famoso que conta essa história, que registrou essa história, é Os Sertões, o livro do Euclides da Cunha. Os Sertões é um dos livros mais influentes da história da literatura brasileira e foi escrito entre 1897 a 1902. Foram 5 anos da sua produção. Ele é dividido em 3 grandes partes. A primeira parte se chama A Terra, a segunda O Homem e a terceira A Luta. A primeira parte fala basicamente, né, a Terra fala basicamente do território, né, de como é o lugar onde a guerra vai se passar. O ambiente físico do sertão nordestino
destino, o clima, a seca, a vegetação, enfim, tudo isso é narrado pelo Euclides. O determinismo ambiental também é um tema muito presente no livro, mas isso cabe um outro vídeo só para falar de determinismo ambiental. O segundo capítulo, que é talvez o mais importante para nossa conversa hoje, que é o homem, descreve o sertanejo e até tem momentos onde ele é elogiado, né? O Euclides ele vai elogiar esse sertanejo, quando, por exemplo, ele fala que o sertanejo é antes de tudo um forte, mas ele usa estereótipos muito fortes, como usando aqui a palavra forte de novo, como vocês vão ver ao longo do vídeo, que deixa claro o caráter racista científico do Euclides. Um outro ponto que ajudou muito a criar uma imagem errada do Antônio Conselheiro está nesse livro, está nesse capítulo, que é o momento que ele fala do fanatismo religioso do Antônio Conselheiro. É uma visão simplista, uma visão que encaixa numa narrativa e que não condiz com a realidade. O Antônio Conselheiro era um intelectual, mas deixa pra gente falar isso mais pra frente. A terceira parte é a luta, como eu falei, e é basicamente o grande momento do livro, quando o Euclides da Cunha vai narrar as 4 expedições militares para destruir o Arraial de Canudos. Nessa parte ele mostra a violência excessiva que o exército republicano praticou contra os moradores e a parte mais literária, mais histórica, mais dramática do livro todo. O Euclides da Cunha, ele era um jornalista que tinha uma formação militar. Ele foi enviado pelo Estado de São Paulo para cobrir esse conflito. Ele tinha escrito um artigo chamado A Nossa Vendeia, e A Nossa Vendeia porque a Vendeia era um movimento monarquista lá da França revolucionária e queria trazer de volta o rei no governo francês. Ele fez esse paralelo com a Guerra de Canudos, né? Ele deu a entender que o pessoal de Canudos era basicamente o mesmo movimento, só que a versão brasileira dele. O Euclides enviou 64 telegramas para o jornal e ao longo de 31 edições do jornal Estado de São Paulo, eles foram sendo publicados. Mais tarde ele vai misturar reportagens, ele vai misturar telegramas que ele recebeu, vai misturar anotações que ele tinha e o resultado disso vai ser o livro Os Sertões. Uma coisa interessantíssima é que o biógrafo do Euclides da Cunha, que é o Luiz Cláudio Villafane Santos, ele fala que o Euclides vai mudar a opinião dele durante esse período, né? Antes do livro nascer, as reportagens exaltavam o exército muito mais. E depois, né, que foi transformado tudo no livro, Os Sertões, o exército começou a ter uma crítica forte por parte do autor. De acordo com Villafane, abre aspas, antes ele tinha uma visão pró-exército, oficialista, governista, e isso não se verifica quando ele escreveu o livro 5 anos depois. Por mais que Euclides da Cunha fosse de fato uma pessoa racista, né, e eu quero deixar isso bem claro no nosso vídeo, isso não tira o mérito do livro ser uma espécie de denúncia sobre as violências do exército brasileiro. E o Euclides deixa isso muito claro, tem uma passagem que ele fala que a Guerra de Canudos foi, abre aspas, na significação integral da palavra, um crime. Fecha aspas. E não é pra pouco, tá, gente? Vou pedir pro Matheus colocar umas imagens, mas basicamente houve uma destruição com 25 mil mortos. É muita gente. Você teve muita degola, muito arrasamento com querosene, dinamite que explodiu pessoas, casas, mulheres, crianças, idosos, gente que não participou, né, ativamente da guerra, eles não foram poupados. E os que sobreviveram foram vendidos como domésticos. Bem, agora entrando um pouco mais no tema sobre o racismo científico, em Os Sertões, eu acho que na própria abertura do livro, quando ele fala que a Guerra de Canudos foi um esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças fortes. Está usando o termo raças aqui para descrever, enfim, grupos sociais diferentes. Ele também afirma depois que os mestiços, olha só, buscariam cruzamentos que apaguem na sua prole o estigma da fronte escurecida, pois a raça superior torna-se o objetivo remoto para onde tendem os mestiços deprimidos. Tem um vídeo aqui no canal sobre o projeto de branqueamento do Brasil, depois se assiste, ele vai ajudar você a entender o pensamento da elite da época, elite brasileira, como o próprio Euclides da Cunha. A mestiçagem, segundo esses intelectuais, que estavam completamente baseados em darwinismo social, aquele conceito do Herbert Spencer, que hierarquiza as etnias humanas
como se fosse o europeu branco lá em cima, superior a todos, o americano aqui no meio, né? E o africano e o indiano lá embaixo, o último na escala evolutiva da sociedade. É uma tentativa de encaixar o darwinismo dentro da sociedade, o que hoje a ciência já cansou de deixar claro que é errado, que a sociedade humana é bem diferente da natureza como um todo, com espécies diferentes, sabe? A nossa raça é uma só, é Homo sapiens sapiens, né? Esse conceito aí que vale a pena discutir depois sobre ele. A gente não tem superioridade biológica por conta de etnias diferentes. Mas era isso que rondava a mente da elite brasileira, tá? Mas não era exclusivo do Brasil não, tá? Existe uma visão muito errada que aquela galera da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, vou evitar falar por conta do algoritmo aqui do YouTube, essa galera recebeu toda a culpa do racismo no mundo nessa época. E não me entenda mal, eles eram todos racistas mesmo. Só que eles funcionaram também como um bode expiatório. Cara, pesquisa, se você puder, o que o Churchill achava de indiano. O Churchill que é o grande antagonista desses alemães da Segunda Guerra Mundial. Pesquisa o que ele achava. Ele era muito racista. E muitas pessoas dessa época acreditavam nessas ideias do darwinismo social e compartilhavam essas ideias racistas. Então toma cuidado quando for estudar essas pessoas, porque a gente não pode deixar de citar esse caráter racista mesmo. Os autores clássicos, principalmente esses que estão chegando até a Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, com os horrores do Holocausto e tudo mais, o mundo repensou um monte de coisa. Inclusive essa visão racista do darwinismo social. Mas voltando aqui pro Euclides, na segunda parte do livro, a parte O Homem, ele fala o seguinte, ó, abre aspas. O mestiço é um decaído sem a energia física dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. Fecha aspas. O mestiço, a pessoa miscigenada, de acordo com Euclides da Cunha, ele não tem a energia física, e ele está deixando claro, né, dos africanos ou algo do tipo, e nem a altitude intelectual dos ancestrais superiores, dos europeus. Então não tem discussão, sabe? É um texto muito racista, é um texto ultrapassado nesse aspecto, só que é um texto que, enfim, tem os seus pontos positivos, evidentemente. Óbvio que eu não vou entrar na discussão sobre a qualidade literária da obra, que, enfim, eu não preciso defender, mas também tem um ponto histórico mesmo, e político e tudo mais, que é bem interessante sobre o livro, que é a parte da denúncia. Uma parte que chega a quase soar como uma contradição é a parte que ele fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ele exalta o sertanejo. Óbvio que, enfim, fez vários comentários racistas, mas também exaltou. E essa exaltação, ela é mais sobre a forma que o exército brasileiro lidou com os sertanejos. E esse talvez seja o grande ponto positivo de Os Sertões. O livro é um símbolo da denúncia do massacre que o governo fez com essas pessoas mais pobres. E por isso, essa parte racista de Os Sertões acabou sendo varrido para debaixo do tapete. Mas muitos historiadores também criticam, tá? Os Sertões, o próprio livro do Frederico Pernambucano de Mello, ele fala bastante sobre uma visão de estereótipos, sem entrar na discussão racista que o Euclides da Cunha teve. No livro A Guerra Total de Canudos, de 1997, o Frederico Pernambucano de Mello fez vários comentários críticos, entrevistas também. Uma crítica que ele faz bastante é sobre a pouca permanência do Euclides no conflito, que quando a gente estuda sobre a participação do Euclides da Cunha, que ele participou, né? Ele foi na Guerra de Canudos, ele viu a Guerra de Canudos. Mas quando a gente estuda, a gente tem a impressão que ele ficou lá por meses, né? Enfim, ele participou de muita coisa e tal, e a resposta é não. O Frederico Pernambucano de Mello, ele deixa claro que o Euclides ficou apenas 10 dias no teatro de operações. Ele se sentiu desconfortável, porque não estava à vontade, realmente um ambiente bem desagradável, e a observação direta do Euclides foi bem limitada. O Euclides também se baseou em outras obras mais antigas, como a do Dantas Barreto, que é Última Expedição a Canudos. Ele também usou fontes jornalísticas que não eram tão confiáveis, e tudo isso vai gerar alguns erros factuais, segundo o Frederico Pernambucano de Mello. Mas a principal crítica do Frederico Pernambucano de Mello ao Euclides é a visão limitada, a visão preconceituosa também do Antônio Conselheiro. Ele fala que o Euclides não compreendeu o Antônio Conselheiro. A formação intelectual do Euclides fez com que ele tivesse uma visão, uma interpretação estereotipada do Antônio Conselheiro. Mas é claro que tanto ele quanto qualquer outro historiador, intelectual, né, estudioso em geral, sabe da importância de Os Sertões. É um livro que denuncia a violência do Estado. É claro que ele também evita denunciar bem claramente indivíduos, né? Mas tudo bem, pelo menos tem alguma denúncia. Mas Os Sertões também precisa ser lido como um livro repleto de preconceitos. E também um registro documental
resultado do racismo científico brasileiro. Então sim, o Euclides da Cunha era racista, reproduziu discursos racistas, principalmente baseado no determinismo ambiental, determinismo racial e o racismo científico da época, mas ele também denunciou um dos maiores massacres da história do Brasil. Então eu recomendo a leitura de Os Sertões. Na verdade, com essa nova camada, eu acho que ler o livro do Euclides da Cunha se tornou ainda mais importante. É um livro complexo, é um livro muito honesto, sabe? Ele é muito emotivo e ele ajuda a gente a entender como que o racismo moldou a história do Brasil e molda até hoje os nossos preconceitos. Se você aprendeu algo comigo, considere se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, hypar o vídeo, enfim, tem várias coisas que vocês podem fazer, comentar alguma coisa. Você concorda comigo, discorda? Comenta alguma coisa aí. Se você quiser entrar no Clube do Livro do História em Meia Hora, é só entrar no apoia.se/História em Meia Hora, que no nível 2 ou no nível 3, você já faz parte do Clube do Livro. É só mandar um e-mail pra mim que eu te coloco lá. Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, gente!